De acordo com o Instituto de Economia Agrícola, para se adequar ao novo Código Florestal, o estado de São Paulo vai ter que diminuir a área plantada de cana-de-açúcar nos próximos anos. O tema foi abordado durante evento do setor sucroenergético em Piracicaba, no interior paulista. O evento reúne especialistas e representantes do setor para discutir os principais desafios e como aumentar a eficiência da produção de cana-de-açúcar nos próximos anos. Eu não posso compreender como o etanol ainda seja abandonado, considerando dois fatos: como é caro o pré-sal e como é barato o pós-açúcar. Para a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, um dos principais gargalos do setor é a falta de investimento em novas unidades de processamento. O que significa que mais uma safra nós estaremos batendo no limite da capacidade de processamento industrial. Segundo estimativa preliminar do IEA, a área plantada de cana-de-açúcar no estado deve diminuir em até 250 mil hectares nos próximos anos. Este território deve ser ocupado por zonas de proteção ambiental, conforme prevê a nova lei. Isso vai ter impacto, seja na produção, como na renda, no emprego, na geração de tributos, etc. Ainda de acordo com o pesquisador, o Estado tem condições para reduzir esses impactos em 20 anos, desde que não ocorram mudanças na nova lei. Nós corremos o risco de ter um recrudescimento disso, porque o Ministério Público Federal entrou com ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, contra essa lei. Então isso pode, de fato, alterar muito esse quadro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil criticou a pressão dos movimentos sociais por mais unidades de conservação ambiental e reservas indígenas. A entidade não está de acordo com o número de terras ocupadas por índios, que representa atualmente 13% do território nacional. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados pela CNA, a média anual de criação de unidades de preservação ambiental nos governos dos presidentes Fernando Henrique e Lula girou entre 3 milhões e 500 mil e 4 milhões de hectares. A homologação de reservas indígenas no mesmo período também seguiu um ritmo parecido. A média anual foi de 3 milhões e 750 mil hectares nos dois governos. Por isso, hoje as terras indígenas somam 110 milhões de hectares, 13% do território nacional. Já as unidades de conservação totalizam 123 milhões de hectares, o dobro das áreas produtivas do país. Pelos cálculos da CNA, se a média anual de concessões de reservas ambientais e demarcações de terras indígenas verificada no governo FHC e também no governo Lula continuasse a partir de 2011, o Brasil perderia até 2018 quase 50 milhões de hectares em áreas agriculturáveis. E pior, se essa mesma média continuasse até 2031, naquele ano o país não teria mais nenhuma área para expansão agrícola. O alerta foi feito pela presidente da CNA, a senadora Cátia Abreu, que teme pelo futuro do setor produtivo. Nós já teremos uma diminuição de área em consequência da votação do novo Código Florestal, que deverá reduzir a área de produção em 10%, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E se essa gincana exigida pelos movimentos sociais continuassem acontecendo, nós teríamos essa redução drástica na área de produção, nos empregos, que hoje representa 37% do PIB. Cada 1 hectare a menos na produção brasileira é R$ 4.200 a menos no PIB do agronegócio. Ao mesmo tempo em que critica a demora do governo em ter percebido o risco que o excesso de terras indígenas e de unidades de conservação cria para o Brasil, Cátia Abreu elogiou o fato de o próprio governo ter chamado todos os setores envolvidos nas questões para negociar. Estará nessa decisão a Casa Civil da Presidência da República, a Embrapa, também a FUNAI, e isso faz com que as coisas cheguem no ponto técnico e não ideológico. Cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar. E para assegurar a comercialização do que é produzido e fortalecer esse importante setor da economia, o governo federal criou em 2003 o Programa de Aquisição de Alimentos. Em 10 anos, beneficiou quase 850 mil produtores familiares, entre agricultores, assentados e grupos tradicionais, como indígenas e quilombolas.
Neste ano, a previsão é de investimentos na ordem de 1,35 bilhão de reais no programa. Apenas no ano passado, 128 mil famílias comercializaram alimentos por meio dos recursos, um aumento de pouco mais de 212% quando comparado com o início do programa em 2003, quando 41 mil famílias foram beneficiadas. E começou o período de colheita do morango no interior de São Paulo. E um produtor de Jarinu inovou e conseguiu aumentar o lucro, eliminando atravessadores com a venda direta da fruta pela internet. Júlio César é um produtor da região de Jarinu e neste ano deverá colher cerca de 12 toneladas de morango. Para ele, esta safra está favorável, depois de períodos instáveis enfrentados no ano passado. E para atrair um mercado maior e gerar um preço médio melhor, o produtor achou uma forma diferente de comercializar seus morangos, que veio da tecnologia. Bom dia, eu quero saber o valor e a quantidade para atacado. Moro em São Paulo, perto de Mogi das Cruzes. Júlio criou um sistema via internet em 2012 que faz publicidade dos seus morangos e onde seus clientes podem entrar em contato e fazer encomendas direto com ele. Isto agregou valor ao produto e gerou mais lucros. Essa forma de comercialização pela internet, através da internet, nos trouxe aí, nos últimos 2 anos uma posição de destaque no preço médio de venda do morango. Antes, quando vendia para redes varejistas e para o atacado da CEAGESP, ele vendia a caixa de morangos por R$ 3,80, com custo de produção de R$ 2,80. Hoje em dia, comercializando direto com o consumidor, ele vende a caixa por até R$ 6,00, com o mesmo custo de produção. A gente vinha pensando ano a ano até abandonar a roça por conta da remuneração, e nesses últimos 2 anos a gente conseguiu rever todos os nossos planos para poder reinvestir e continuar na roça. Essa é que é a nossa função aqui, né? É fazer com que a remuneração média de todo mundo seja melhor do que foi um ano anterior. Então, o ano passado já foi bom, esse ano tende a ser melhor. E a gente tem bastante expectativa que isso seja bastante positivo nos próximos anos. E veja a seguir as deliciosas receitas do Agostinho Doceiro de Guaratinguetá, que serão reunidas em um livro e relacionadas como resgate histórico. Nós voltamos já.